começando a nossa primeira live. Dobry wieczór, boa noite. Opa! Temos nosso Jonisval. Dobry wieczór, Jonisval. Boa noite. Agora sim. Привет. Привет, как дела? Нормально, как у тебя? Хорошо. Хорошо. Напиши, пожалуйста, тему. Давай. Estamos falando russo, mas a live será em português. Exatamente. Todos aliviados. Agora vamos começar o nosso tópico de hoje, que é bem interessante e bem na véspera do Dia da Vitória. E aí o tópico não poderia ser diferente. Estou só escrevendo aqui. Хорошо. O nosso encontro de hoje, o nosso bate-papo, vai ser bem interessante e educativo, vamos dizer assim, cheio de informações históricas e espero que vocês gostem e aproveitem bastante. E eu tenho uma honra, um prazer para convidar Jonisval, que vai participar hoje com o Idiomas. Só deixa eu fixar aqui o nosso tema. Fixar. Pronto, está fixado. E o tópico de hoje é a Grande Guerra Patriótica. A participação da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. E hoje o Idiomas tem honra de convidar a Jonisval Gonçalves, que é um aluno da Idiomas, que fala russo já muito bem, está aprendendo mais, que acabou de fazer prova de proficiência, mas além disso, ele é o professor universitário que está super interessado nos assuntos relacionados à guerra e particularmente os conflitos do século XX. Além disso, ele é mestre em História e especialista em História Militar e também doutor em Relações Internacionais. Imagina, gente, que sorte nossa de ter a Jonisval conosco. Oi, Jonisval. Oi, pessoal, tudo bom? Sim. A satisfação é minha. Sim, a gente fez um pequeno roteiro para seguir, para cobrir vários assuntos da nossa live hoje, mas antes disso, eu tenho uma coisinha bem legal para vocês. Vocês vão acompanhando e fazendo suas perguntas, e ao longo da live, a gente vai vendo e respondendo no final. E vamos selecionar 3 perguntas mais interessantes. E vamos sortear entre esses 3 um brinde. Um brinde que será... Tadam! O lobinho da Copa do Mundo, que se chama Zavivaka, da Rússia. E esse lobinho vai para a pessoa, a condição que a pessoa mora no Brasil. Então, dentro do Brasil, vamos enviar esse lobinho para a melhor pergunta que a gente vai escolher no final. Então, fiquem conosco até o final e vamos lá. Jonisval, por que esse assunto? Por que a gente escolheu a Grande Guerra Patriótica para conversar sobre ela hoje? E qual a importância da Segunda Guerra Mundial para a União Soviética e para a Rússia? Bom, Júlia, pessoal, vamos conversar um pouquinho então sobre essa questão. A Grande Guerra Patriótica, de onde é que vem esse nome? Esse nome ele é criado à própria época da guerra, quando a União Soviética é invadida pelos alemães, e isso acaba se tornando um grande símbolo nacional. A guerra foi um evento muito marcante na história da Rússia e da União Soviética, e é um grande divisor de águas. Então, a gente tem que pensar que foram 30 milhões de russos que morreram na Segunda Guerra Mundial, e isso acabou marcando muito o povo russo e o povo soviético.
Antes da Segunda Guerra Mundial, da Grande Guerra Patriótica, nós temos uma União Soviética e nós temos outra logo depois, como resultado da Grande Guerra Patriótica. Então, a gente tem que ver como o grande marco. Até hoje se comemora, se você vai à Rússia, por exemplo, a data talvez mais importante, talvez até mais importante que o 1º de maio, seja o próximo 9 de maio. Depois eu vou falar por que é 9 na Rússia e no Ocidente aqui a gente comemora no dia 8 de maio. Mas o dia 9 é muito importante. E tem também o início, em novembro, no início de novembro, a gente tem outra data importante, que é quando os alemães chegaram muito perto de Moscou e houve o contra-ataque em 41. Mas a gente vai falar um pouco mais. Então, para responder de uma forma objetiva, é o grande marco na história da União Soviética e da Rússia no século XX. E como que o mundo chegou a uma guerra como aquela? Como que aconteceu isso? Essa é uma história muito interessante, né? Porque a Segunda Guerra Mundial, hoje muitos autores falam que é uma consequência direta da Primeira Guerra Mundial. Claro que a gente não vai voltar, até porque não tem tempo aqui, até a Primeira Guerra Mundial. Esse é um outro tema fascinante, que muda realmente a história, talvez até mais do que a Segunda Guerra Mundial, mas ao final da Primeira Guerra Mundial havia muitos líderes que diziam que era só uma questão de tempo para estourar um outro conflito. Tem um texto muito interessante do próprio Lenin, que ele dizia que as consequências da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes e posições da Alemanha, iam ocasionar uma nova guerra. E isso aconteceu, de fato, 20 anos depois. Onde é que está a origem da Segunda Guerra Mundial? A origem da Segunda Guerra Mundial está num projeto de expansão da Alemanha na época, sob o comando de Hitler, da Alemanha nazista, e na busca de novos territórios para um espaço vital e para a conquista da Europa. E isso acabou acontecendo. Num primeiro momento, a partir de 1º de setembro de 1939, quando a Polônia é invadida, e aí é bom lembrar que a União Soviética inicia a Segunda Guerra Mundial ao lado da Alemanha, a Polônia é invadida, e depois aí começam os fatos interessantes. Em 4 semanas a Polônia caiu. Os alemães invadiram em 1º de setembro de 39, e 15 dias depois os soviéticos entraram, em 4 semanas a Polônia desapareceu. E a União Soviética era aliada da Alemanha até 1941. E a causa da grande... Isso é interessante, porque muitos dizem que a Segunda Guerra Mundial só começa pela aliança entre soviéticos e alemães. Isso é bem interessante. Hitler estava se expandindo, conquistando territórios, britânicos e franceses no que a gente chama de política do apaziguamento, ou seja, eles estavam deixando a Alemanha dar os passos. Então, primeiro foram os Sudetos, na Tchecoslováquia, primeiro foi a Áustria, depois a Tchecoslováquia, e o próximo passo era a Polônia. E aí que está uma curiosidade interessante, Yulia. Quando no dia 23 de agosto, os britânicos e franceses esperavam que o próximo passo de Hitler, na hora que ele atacasse a Polônia, ele ia entrar em atrito com a União Soviética. Por quê? Porque a Polônia era a última barreira, né? Era o Estado que separava a Alemanha da União Soviética. Então, todo mundo aguardava em Londres, em Paris, que um ataque desse fosse gerar o conflito entre as duas grandes potências militares ali, que eram a União Soviética e a Alemanha. O que acontece no dia 23 de agosto de 1939? Será que o pessoal sabe o que aconteceu? O que acontece? Nem eu sei, deixa eu ver. Peraí, deixa eu me lembrar. De novo, a data... 23 de agosto. De 39? Isso. De repente ele quebra algum acordo que foi feito de... Como que era? Os antropos? Exatamente o contrário. Eles celebram um acordo. Eles assinam um acordo
Pronto. Exatamente. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Ribbentrop, vai à União Soviética e lá no dia 23 de agosto nós temos a celebração, o Rafael colocou aí, ó, do pacto Molotov-Ribbentrop. O pacto Molotov-Ribbentrop. Ribbentrop, isso? E aí isso deixa os europeus ocidentais loucos, porque a Alemanha acaba de fazer uma aliança, um pacto de não agressão com a União Soviética. Os poloneses ficam desesperados, e aí uma semana depois, no dia 1º de setembro, a Alemanha invade a Polônia. 2 dias depois, a Inglaterra, a Grã-Bretanha e a França declaram guerra à Alemanha. E aí a coisa começa. Pois é. Eu queria fazer uma pergunta um pouquinho fora do roteiro, mas vamos lá. Uma coisa mais pessoal. Nesses 20 anos entre a Primeira e a Segunda Guerra, o mundo, será que ele conseguiu recuperar um pouquinho em termos de mais do aspecto humano? Como que era humano que, vamos supor, o pai foi quando o filho nasceu, o filho cresceu e a Segunda Guerra começou. Ou seja, o pai presenciou como o filho foi para a guerra que ele acabou de acabar? Entende minha pergunta? Entendo. Isso é muito interessante, porque a guerra, a Primeira Guerra, ela mudou a vida das pessoas. De uma maneira que ninguém nunca tinha passado por aquilo. Afinal de contas, a última guerra que a gente tinha tido na Europa, a gente teve algumas guerras nos Balcãs, mas uma guerra de peso envolvendo várias potências tinha sido as guerras napoleônicas, 100 anos antes. As guerras napoleônicas acabam em 1815, né? Então as gerações ali não tinham passado por grandes conflitos. Tem a Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 71, tem alguns conflitos pontuais, alguns conflitos nas colônias, mas aquela geração que encara a Primeira Guerra Mundial em 1914 não tinha noção do que era aquilo. E é interessante porque a Primeira Guerra Mundial, ela gera esse trauma, esse choque. São 8 milhões de mortos. É algo que choca. E depois disso, sobretudo no leste, na Alemanha, na Europa do leste, a gente tem mais milhões de pessoas que são mortas em conflitos locais também, né? Na própria Guerra Civil, na Guerra Civil Russa, para citar um exemplo. E aí como é que fica o aspecto humano? Aquele rapaz que foi muitas vezes com 16 anos, porque a gente visitando os campos de batalha, os cemitérios da Europa... Eu me sinto arrepiada, você está dizendo, eu sinto, sabe, tipo, arrepiada. Não, muito. Eu tenho alguns amigos que não aqui no Brasil, mas na Europa, que os bisavós lutaram na guerra, que perderam parentes dos dois lados na guerra, né? E aí o que acontece? Esse pessoal sai daquela guerra muito traumatizado. Mais de 10% da juventude francesa morreu na Primeira Guerra Mundial. Volta e aí começa a reconstruir a vida. E o que acontece? Sob o aspecto humano, você tem o que a gente chama de 20 anos de crise. Você tem hiperinflação na Alemanha em 23, você tem a crise da Bolsa em 29, na Rússia você tem a terrível Revolução de 17 de outubro, a Guerra Civil que veio depois, os milhões de mortos ali, você tem a fome na Ucrânia na década de 30. E aí, esses jovens que saem com 20, 22 anos, que conseguem voltar da Primeira Guerra Mundial, são os pais daqueles que vão lutar na Segunda Guerra Mundial com 20 e poucos anos. E aí tem um outro contingente, tem aqueles que lutaram na Primeira Guerra Mundial e depois continuaram na Segunda Guerra Mundial. Isso é muito legal. Muitos dos líderes europeus que participaram da Segunda Guerra Mundial, como líderes, lutaram de alguma maneira na Primeira Guerra Mundial também. O próprio Hitler. Sabe interessante aqui, porque quando meus alunos, me perguntam, e aí, como que vamos pegar a Rússia mesmo, né? Como que é o russo? Como que é a mentalidade russa? Como que é o caráter russo, né? A personalidade de um russo? Porque a gente cria, de alguma forma, certos estereotipos, certo? E eu falo, olha só, a gente tem alguma coisa que marcou as gerações. A guerra, as guerras. E você vê que
A gente tem isso, a gente está vivendo no nosso mundo, a gente não está vivendo, a gente tem guerra, claro, acontecendo em vários lugares do mundo, mas a gente está vivendo em paz. Estou falando da minha geração, por exemplo, mas você sente nos olhos, você sente no sangue, sabe? Que a gente tem isso há décadas, há gerações para trás. E isso marca quando chega o 9 de maio, a minha geração com 30 e poucos anos, né? A gente, sabe, começa a chorar. Chega o dia 9 de maio, ao ver um vídeo, a conversar com as pessoas, a gente se arrepia e começa a chorar. Ou seja, a gente vai ter isso por muitas e muitas gerações para frente. E não tem como não marcar, né? Então, isso está muito vivo, né, para vocês. Isso está muito vivo para vocês. A minha primeira professora de russo, há alguns anos, ela era bielorrussa, e ela dizia que, tanto nos expurgos de Stalin como na Segunda Guerra Mundial, a maioria absoluta das famílias russas tinham perdido parentes, tinham perdido pessoas, né? E para vocês, eu acho que isso deve ser muito forte, é uma coisa que nós aqui não temos. Nós aqui não temos, mas a personalidade do russo é moldada desse jeito. Meus avós lutaram, né, na guerra. Da parte da mãe, da parte do pai, que eu não conheci, mas a parte da mãe, a gente... Interessante que eu não conseguia conversar com ele sobre isso. Eu acho que eu não tinha idade suficiente, mas ele era uma pessoa muito reservada. E para abordar esse assunto, eu não conseguia, porque ele não conseguia falar sobre isso. Foi alguma coisa assim, que ele participou de verdade. E ele estava no front, né? No front, se chama? Sim, no front, perfeito. Ele não conseguia falar sobre isso. Então, uma realidade que bom que não temos agora, né? Uma coisa, a gente desviou um pouquinho do assunto. Sim, mas é interessante, né? Essa parte interessante. Tem um historiador britânico, que é especialista em história militar, história das guerras, já falecido, John Keegan. Ele escreveu muito sobre isso e ele escreve que a geração dele, que nasceu durante, ou que era criança, ou que muito pequena ainda, quer dizer, que viveu depois da Segunda Guerra Mundial, nunca mais ia experimentar o que os seus avós, os nossos avós, quando eu falo dessa geração, experimentou. E no caso da Europa foi uma coisa, não só da Europa, mas sobretudo na Europa, foi uma coisa muito marcante, né? A gente tem uma primeira leva de guerra, violência, em 14, 18, aí a gente tem ainda a guerra continuando viva ao longo dos 20 anos de crise, de 18 a 39, e aí vem o grande trauma para aquele povo todo. Pois então é muito marcante. Para as pessoas que entraram, as novas pessoas, a gente está fazendo um sorteio de lobinho da Bivaca, que veio diretamente da Rússia, da Copa do Mundo 2018. A gente vai sortear entre 3 melhores perguntas que a gente vai escolher no final da nossa live. Vamos sortear uma pessoa que, independentemente do estado, eu vou para os Correios para mandar o lobinho. Ups! Mas tem que estar no Brasil, né, Yulia? Eu estou no Brasil, né? tendo um ataque de... qual é o nome? De abelha. Nossa. Na nossa live, meu Deus do céu, sai daqui. Eu acho que ela me picou. Se eu encher deste tamanho, a gente vai parar. Vamos para a próxima pergunta, João Sal. Realmente, ela me picou. Bichinho. Picou mesmo, né? Picou. Opa. Deixa eu ver. Tirei. Espero que não vai encher. Pronto, vamos para a próxima pergunta. E como foi a invasão do território soviético? Me conta um pouquinho sobre isso. O país estava preparado? Já que foi uma surpresa? E outra coisa, como Moscou, a capital, reagiu a isso? Bom, vamos lá. Como é que foi?
Começo da Segunda Guerra Mundial, como eu disse, tem um bicho voando atrás de você aí também. Você acredita? Eu não sei de onde está vindo, mas é uma abelha que me picou na minha bochecha. Ainda bem que eu não tenho alergia, mas essa coisa sou eu hoje. Depois eu resolvo isso. Você está atraindo a abelha. Opa. Tô doce. Vamos lá. Vamos lá. Como é que foi isso? A guerra começa, como a gente comentou aqui, em setembro de 39. E aí a gente tem várias fases, né? A União Soviética começa aliada da Alemanha no conflito. E depois que a Polônia cai, um mês depois, né? Que a Polônia cai em 4 semanas, a gente começa logo em seguida a Guerra da Finlândia. Os soviéticos atacam a Finlândia para tomar parte do território da Finlândia. E aí tem um episódio muito interessante, porque os finlandeses, durante 4 meses, conseguem resistir bravamente ao exército soviético. São milhões de soviéticos atacando a Finlândia. É daí, por exemplo, que vem o tal do coquetel Molotov. Acho que muita gente já deve ter ouvido falar do coquetel Molotov, quando você bota gasolina numa garrafa, um pano, toca fogo e joga. Esse termo coquetel Molotov vem da guerra soviético-finlandesa. Os finlandeses faziam isso com os soviéticos. Então, como se chamava essa guerra? Acho que guerra do inverno, não foi? É a guerra do inverno, exatamente. A primeira guerra do inverno. Quando a gente for para a Rússia, eu com meu pai, vamos levar você e a sua família, para fronteira, quase fronteira com a Finlândia, uma região que se chama Karelia. Karelia. Ótimo, a Karelia. O que vocês pensaram, não? Karelia. Karelia. Nessa região tem os... como é que fala? Os lugares onde os finlandeses estavam se escondendo. Eles tinham por baixo da terra uma cidadezinha de armamento, comida, armazenamento de várias coisas para qualquer coisa, porque eles sabiam que era vizinho deles. Então, a gente, por acaso, indo para colher frutas vermelhas na floresta, eu comecei a conversar com meu pai e ele, como bônus, me levou para esses lugares contando a história toda. Eu fiquei impressionada, que nem muitas pessoas sabem sobre isso. Mas continua sobre coquetel Molotov. Sim, por favor. E aí do lado ocidental, eu vou cobrar, hein? Quando eu for à Rússia, eu vou cobrar essa aí da Karelia. Karelia, gente. Em russo. Pode deixar. Do lado ocidental, o que acontece? A gente tem o período que os franceses chamam de drôle de guerra, quer dizer, a guerra cômica, a guerra engraçada, que é entre de fato, setembro de 1940 e abril de 1940, setembro de 39 e abril de 1940, quando não acontece muita coisa, as forças se posicionam, né? E todo mundo fica aguardando algum conflito começar. Mas são 4 meses, mais ou menos, onde nada acontece. E aí, a partir de 40, do início, lá de abril de 40, o que acontece? Tem a invasão da Noruega, que cai, se não me engano, em 19 de abril, ou 16 de abril. E aí só uma curiosidade para se entender o que era a máquina de guerra alemã. O que era a máquina de guerra alemã? Para chegar na Noruega, se a gente pensar no mapa, você tem que passar pela Dinamarca. Isso, Escandinávia. Exatamente. Em quanto tempo você acha que a Polônia caiu em 4 semanas? Em quanto tempo você acha que a Dinamarca caiu? Eu imagino que deve ser muito rápido. Se for uma máquina desse, 1 semana? 6 horas. Não acredito. Em 6 horas, os alemães atravessaram a Dinamarca e atacaram e tomaram a Noruega. E aí, depois disso, o próximo passo era a França. Eu não vou falar da campanha da França, mas os alemães atacam a Bélgica, que era neutra, a Holanda, que era neutra, invadem a França, e a França cai em 6 semanas. E aí tudo para, né? Em julho... Eu imagino um monstro assim, feito de ferro, indo e com mente
consumindo farinha. Exatamente. Não, e aí tem aqueles episódios, a Força Expedicionária Britânica sendo expulsa do continente. Todo mundo deve ter visto aquele filme, né, do ano passado, Dunkerque, que conta exatamente isso, né? A operação de resgate de 300 mil britânicos e franceses saindo. Bom, mas aí o que acontece depois da campanha da França? A Alemanha domina toda a Europa Ocidental. A Alemanha domina toda a Europa Ocidental. E aí, o próximo passo, Hitler já determina aos seus generais que fosse atacar a União Soviética. Blitzkrieg. E aí começaram... Exatamente. E aí o plano... Blitzkrieg, exatamente. Pense no plano... Era como era, veja, 6 horas, 6 semanas, 4 semanas, era muito rápido, era guerra de velocidade. Você jogava os aviões primeiro, em algumas situações paraquedistas, forças aerotransportadas, depois, primeiro um ataque aéreo, depois você ia com os tanques em alta velocidade, e aí depois você ia com soldados a pé, com a infantaria, ocupando as posições. Então era assim que os alemães operavam. Em julho de 40 começam os planos para atacar a União Soviética. E aí eles começam a planejar, e a ideia era que em maio do ano seguinte, de 41, isso fosse feito. A União Soviética estava preparada? Mais ou menos. A União Soviética tinha um exército muito grande, mas era muito obsoleto, os equipamentos pouco modernos, e tinha mais um problema na União Soviética. Em 1937, a década de 30 na União Soviética é conhecida pela década dos expurgos de Stalin. Essa minha antiga professora de russo também dizia que toda a família russa tinha perdido alguém nesses expurgos, né? Ela era bielorrussa e ela dizia muito isso. De toda maneira, a gente tem mais de 20 milhões de pessoas que morrem nos expurgos de Stalin na década de 30. Gulag, né? Exatamente, ou morriam, eram mandados para Gulag. Gulag existe desde o período czarista. Uma curiosidade, depois da guerra, só para puxar, já que você falou no Gulag, a própria mulher do Molotov é mandada para um Gulag, por Stalin. Eu não fico muito surpresa, não. Qualquer um poderia ser mandado e acordado no meio da noite, nem saberia o porquê. Exatamente. E nesse clima, em 37, Stalin faz o grande expurgo do exército. Então, a cúpula do exército soviético ela é destroçada. Assim, são 3 de 5 marechais, 13 de 15 generais de alta patente, milhares de oficiais superiores. Então, o que Stalin fez? Ele cortou a cabeça do exército soviético. Então, o exército soviético tinha número, mas não tinha cabeça, não tinha oficiais em grande quantidade. Então, a União Soviética a gente podia dizer que ela estava despreparada para isso. Hitler achava, e ele chegou a dizer isso, que a União Soviética era como uma grande casa de madeira podre, que se você chutasse a porta, o restante todo desabava. E aí eles começaram os planos. A ideia era atacar em 1940, em maio, e alguma coisa, pelo tamanho da União Soviética, acreditavam que alguma coisa em torno de 10 a 14 semanas é o que eles precisariam para derrotar a União Soviética. E aí o que acontece? Os planos vão sendo feitos, a operação passa a se chamar, começou como outro, depois passa a se chamar Operação Barbarossa, e Barbarossa, exatamente. E os planos começam. E aí o que acontece? Em maio, mais ou menos, em novembro de 40, a França já tinha sido derrotada, o mundo estava mais estável, estava começando a Batalha da Inglaterra. Mussolini resolve que... Mussolini da Itália, o maior aliado de Hitler, exatamente, de Hitler, o Mussolini resolve que ele queria passar o Natal na Grécia. E naquela época, a Albânia era italiana. O que acontece? Mussolini invade a Grécia, ataca a Grécia a partir da Albânia. Claro, a Grécia é um país pequeno, né? Uma população, não podia nem pensar o que seria a Grécia contra a máquina de guerra italiana. Mas aí o que acontece? Os gregos começam a dar um couro nos italianos,
Ele começa a dar um couro nos italianos. Começam a vencer os italianos. Empurram os italianos para fora da Grécia. Atacam os italianos na Albânia. E daqui a pouco estava quase a ponto dos italianos serem expulsos da Albânia pelos gregos. E aí Mussolini está desesperado e Hitler parte em socorro dos italianos. Então ele tem que adiar a Operação Barbarossa. E aí ele desce, manda as tropas descerem, invadem a Iugoslávia, tomam a Iugoslávia e aí conquistam a Grécia. Mas isso atrasou. Uma operação que ia começar em maio, começa no dia 22 de junho. Essa é uma data importante para os soviéticos. O começo para nós, né? Nossa segunda Exatamente. Patriótica. Aí começa a Grande Guerra Patriótica. Pensa em quase 4 milhões de homens distribuídos ao longo da fronteira. Sim. 3 mil tanques, 2.500 aeronaves. E aí, de repente, na madrugada de 22 de junho, os alemães entram no território soviético. E aí eles se dividiam em 3 grandes forças. O Exército do Norte, que ia tomar a tua cidade, Leningrado. O Exército do Centro, que ia atacar Moscou. E o Exército do Sul, que ia descer para a Ucrânia, tomar Kiev, a Ucrânia, e ir até os campos de petróleo do Cáucaso. Porque os alemães precisavam dos grãos da Ucrânia e do petróleo do Cáucaso também. E aí isso acontece. E Stalin é pego de surpresa. E o que o grande Stalin estava fazendo nessa madrugada? Adivinha? Estava dormindo. E ninguém teve coragem de acordar Stalin. Ninguém era louco de acordar Stalin. Né? Mas como que... É um grande trauma. Eles invadem e começa, como você bem lembrou, a Blitzkrieg. Sim. A Blitzkrieg vai, em uma semana o Exército do Centro já estava a 300 quilômetros de Moscou. O Exército do Norte sobe e daqui a pouco vai fazer o cerco de Leningrado. E aí os soviéticos são pegos de surpresa. Exatamente. As tropas, muitos aviões no solo, e Stalin estava dormindo. Dizem que Stalin ficou tão traumatizado com isso que quem anuncia para o povo soviético que eles tinham sido atacados não é Stalin. Sabe quem é que anuncia para os soviéticos que eles estavam sendo atacados? O Molotov. Exatamente. O Molotov fala, veja, 22 de junho, e somente em julho é que Stalin faz um pronunciamento à nação para falar da necessidade da unidade nacional. E aí começa a guerra. E aí vai até o norte, Leningrado é cercada, como você falou, 900 dias de cerco, fome, muita fome. O povo russo sofre muito nesse momento ali. Diz. Outro lugar, pessoal, que eu gostaria de levar você, e na verdade, quem sabe a gente forma um grupinho para viajar para a Rússia para visitar esses lugares. É um lugar que se chama Дорога жизни, que é o caminho da vida. Você ouviu falar? É no lago. No lago Ládoga, Ladorskое озеро. É o único caminho que ligava a cidade com o resto do mundo, vamos dizer, o resto da União Soviética, da Rússia, e o caminho que usavam para trazer os alimentos, para evacuar crianças, idosos, mulheres. E quando congelava o lago, aí que começava essa evacuação, porque os carros passavam com todo o perigo e tudo, né? E tem até uma historinha assim, uma história bem humana, né? Eu vou adicionar um pouquinho de humanidade na nossa live, que era um soldado que levava as tangerinas para o Réveillon russo, para as crianças nos orfanatos. Porque para a gente o Réveillon é muito mais importante do que o Natal, a gente ganha presente e tudo. Então imagina uma cidade cercada em plena guerra,
E eles queriam fazer essa graça para as crianças, porque para nós tangerina é tudo a ver com o nosso Réveillon. O cheiro do Réveillon russo é tangerina, assim. Tangerina, que legal. Mas ele foi atacado, ele foi baleado, o carro e tudo, mas ele sobreviveu e conseguiu levar as tangerinas. E o rapaz, o menino, que eu vi essa história no Facebook, no YouTube, ele, sendo menino, né, ele pega essa tangerina e vê um buraco nele. E ele nunca tinha visto, sabe, a tangerina, e ele achou que era assim mesmo. E depois ele descobriu que essa tangerina foi daquele carro que foi baleado e levado, sabe? Tipo, que louco, né? Imagina assim, no meio dessa guerra, no meio dessa loucura e as coisas super desumanas, existe ainda aquele fator humano, né? As crianças na guerra. A gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre as mulheres na guerra. Não vai dar tempo para falar das crianças na guerra, mas hoje eu recebi um link de um aluno que está se preparando para gravar um vídeo para mim, para 9 de maio, falando das crianças, sabe, na guerra. Isso é muito interessante. Peraí. Os livros... Falando desse aspecto humano, a Svetlana Alexievich, ela tem esse livro, que é o livro de memórias. Ela que escreveu Chernobyl, ela escreveu sobre as mulheres na guerra, e esse livro chama-se As Últimas Testemunhas, é exatamente sobre as crianças na Segunda Guerra Mundial, sobretudo sobre as crianças russas na Segunda Guerra Mundial. E aí ela reuniu relatos de pessoas que eram crianças naquela época lá, e contam esse aspecto humano. E você tocou num ponto muito interessante. Nós nunca passamos a nossa geração não passou por guerra. No Ocidente, na própria vocês, de maneira geral. É na guerra onde você tem os grandes extremos do comportamento humano. Tanto o extremo da violência, as coisas mais absurdas que podem acontecer durante a guerra. Pessoas fazem coisas que não se imagina que alguém poderia fazer, para o mal e para o bem. Porque a gente vê muito isso, né? Quando a gente pensa nas pessoas que se arriscaram, por exemplo, para abrigar judeus ou pessoas de outras etnias, quando a gente pensa nos prisioneiros de guerra, na forma como essas pessoas interagiam no campo. Então, isso fascina. Quando a gente pensa no sacrifício que, às vezes, um soldado no campo de batalha faz pelos colegas, o que faz alguém pegar uma arma, arriscar a vida, pensando em quem está do lado também. Então esse aspecto humano é muito forte, E essas experiências, quer dizer, o cheiro de tangerina, você imagina aquelas crianças ali no Natal, que de repente a cidade cercada, uma cidade sem luz, né? Alguns lugares. Sem luz. Sabe o que foi interessante? Que foram os 10 mais rígidos invernos da história do Leningrado, de São Petersburgo, né? Rígidos, com menos 40 graus. Exatamente. Menos 40 graus. E as pessoas arriscando a vida o tempo inteiro para pegar água no rio e nevar. Que não tinha nada para comer. E, assim, alguma coisa que... tem uma plaquinha em São Petersburgo, quando você passa na rua e fala assim que nesse lado, por favor, não fiquem durante os como que se chama? Bombardeios. Durante os bombardeios, esse lado é mais vulnerável. Ou seja, até agora eles preservaram essa placa para as pessoas lembrarem. Interessante. Então, sobre Leningrado, a gente pode fazer uma live só sobre isso, né? Com certeza, porque tem muita história interessante. A orquestra de Leningrado tocando durante esse período todo de cerco, porque a ordem era
deixa a vida continuar. Hitler podia ter invadido Leningrado, mas a ordem ali naquele caso para os alemães é cerquem e deixem eles morrer de fome. E por outro lado, a ordem de Stalin foi: vamos evacuar o mínimo de pessoas, vamos evacuar feridos, crianças, mas nem todo mundo. Vai ficar a população em Leningrado resistindo. Então são 900 dias que eu acho que marca muito vocês e a população de São Petersburgo até hoje. É muito forte aquilo ali. Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem alguma coisa dentro da gente que a gente pensa assim, por exemplo, em tempos de hoje, né, nessa pandemia, nesse isolamento e tudo, a gente pensa assim, poxa, a gente sobreviveu a 900 dias de blacada, de bloqueio, cerco. Né? Cerco, em russo a gente fala blacada, né? A gente sobreviveu a 90 dias de blacada. A gente não vai sobreviver isso, imagina. Né? E a gente leva isso e a primeira coisa que a pessoa pensa, a pessoa já, e mesmo eu não ter vivido, e meus pais não terem vivido lá nessa época, ainda não tinham nascido, eles pensam isso, tá enraizado em algum lugar dentro da nossa DNA, sabe, DNK. Então, e é isso mesmo, quer dizer, a gente, às vezes as pessoas, claro, cada um vai olhar o mundo com as suas lentes, né? Se a gente parar para pensar. Mas às vezes você vê as pessoas reclamando: eu estou isolado, eu estou fechado, eu não estou... A gente, quando imagina a situação dessas pessoas, sem comida, sem água, com um barulho ensurdecedor o tempo todo, porque os bombardeios eram constantes, né? Imagina, é difícil até imaginar, mas quando a gente está em Brasília, às vezes a gente tem algumas cerimônias, né, militares aqui também, cívicas, que os canhões são acionados. Salva de 21 tiros. E aí quem está perto sente aquilo. Agora você imagina isso de uma forma permanente, o tempo todo. Esse é um aspecto humano que traumatiza. Pessoas nos campos de prisioneiro. Mais de 3 milhões de soviéticos caíram prisioneiros dos alemães na Segunda Guerra Mundial. Logo de cara, quando começou a Operação Barbarossa, nos primeiros meses, foram 3 milhões de prisioneiros de guerra soviéticos. Inclusive o filho de Stalin, viu? Nem me diga. Pois é. E aí os alemães, num determinado momento, propuseram a Stalin trocar o filho dele, que era soldado, por generais alemães que tinham sido capturados por Stalin. E? A resposta do Stalin é que ele não ia trocar um soldado por generais. E o filho dele morreu como prisioneiro de guerra. Também não fico surpresa, não. Esse era Koba. Joseph Stalin era assim. E sobre Stalin, a gente pode até fazer uma live separada. Então, sem dúvida. Esse verão russo na cidade dele. Em Tbilisi? Não é Tbilisi. É uma cidadezinha pequena, não é? Desculpa, agora com tanta informação e nomes totalmente, mas... Господи, город родной Сталина, это город... Tadam! Eu vou lembrar. Daqui a pouco você lembra. Pois é. A gente, na verdade, tem 15 minutinhos. Eu sugiro que a gente, de repente, vai para as perguntas, para a gente sortear o nosso lobinho, que vai ganhar a melhor pergunta que a gente vai gostar. Pode subir, pode rolar para o início, a Genisval, para ver as perguntinhas. Vamos começar desde a primeira? Vamos ver, eu não... Consegue ver? Não, eu não consigo ver. Eu vou lendo então. Deixa eu ver aqui.
Pessoas entrando, cadê ele? Estamos aqui, agora sim, aqui. Luana, deste 30 milhões de mortos, havia uma etnia predominante de casualidades? Boa pergunta. O que a Luana está perguntando? Se havia um grupo étnico que morria aí entre os soviéticos. É interessante porque o exército soviético ele era muito diversificado. Quando a gente tem o ataque a Berlim, a queda de Berlim, se via muito soviético da Sibéria, né? Quer dizer, com traços asiáticos muito fortes. Mas predominavam os eslavos. Eu não tenho esse dado sobre etnias propriamente ditas eliminadas. Uma curiosidade, Stalin começou na União Soviética como comissário para as nacionalidades. Então, o que Stalin fez na década de 20 e depois nos anos 30? Ele começou um processo de russificação de várias áreas da União Soviética. Você tem os alemães do Volga, que na década de 30 são completamente eliminados. Os homens são executados, as mulheres mandadas para outras regiões da Rússia, e havia uma verdadeira limpeza étnica ali. Mas o exército soviético era muito variado. Claro que tem umas etnias, como por exemplo os ucranianos. Os ucranianos, quando os alemães invadem a União Soviética, eles são recebidos quase que de braços abertos e comemorados pelos ucranianos. Porque os ucranianos tinham sido vítimas dos massacres do genocídio stalinista na década de 30. Então você tem a perda de ucranianos. Mas nesse momento o que você tinha efetivamente era o homo soviéticos sendo morto, porque os alemães percebiam os eslavos como inferiores. Então, de maneira geral, os eslavos foram massacrados. Espero que respondemos a pergunta, né? Vamos para a próxima. Tá um pouquinho difícil eu pegar o jeito, mas deixa eu ver. Mais uma. Existe povo autóctone russo? Luana, de novo. Eu não sei o que a Luana está querendo dizer com o povo autóctone, mas há uma imensidão de etnias na Rússia, espalhadas pela Rússia, né? E pelas ex-repúblicas soviéticas, no caso aí, são russos dos mais distintos. Claro que a etnia predominante são os eslavos, mas quando você viaja para o interior do país, você vê centenas de etnias. Tá bom, vamos para a próxima. As pessoas comentando sobre Blitzkrieg. Flávia, quais livros você recomenda sobre o tema? Poderia sugerir 3 bons livros? Vamos lá, é muito difícil, porque a bibliografia é muito vasta. Tem 2 livros para falar de guerra no fronte ocidental que me vêm agora, que são do Anthony Beevor. Um é Stalingrado, que conta sobre a batalha de Stalingrado. Só que eu não recomendo a versão em português, porque a tradução está deixando muito a desejar. A tradução está deixando muito a desejar. Já é um livro publicado há uns 10 ou 15 anos no Brasil. E o outro livro de Anthony Beevor que trata desse lado também é Berlim,
A Queda. Berlim, 1945, A Queda. E essa versão em português está muito boa também, que já conta a fase final da guerra. Os livros da Svetlana Alexievich, como esse daqui, são sempre recomendados. Não são contos curtos? De fato, são trechos de entrevistas dela. Ela faz um trabalho muito interessante de história oral. Eu li exatamente. Muito bom. Esse livro dela é muito bom, sobre Chernobyl e tudo. E aí uma coisa interessante. Aquela série de televisão do ano passado, Chernobyl, da HBO, eles se basearam muito no livro dela. É uma pesquisadora que está viva ainda e ela tem publicações muito interessantes. Esse sobre as crianças, um outro sobre as mulheres, esse que se chama Vozes de Chernobyl. Posso então fazer você tem uma... para você, Genisval? Diga. Eu acho que várias pessoas vão querer realmente consultar depois. Faça depois um post sobre os livros que você recomenda. Ótimo. Porque esse tópico é realmente muito precioso e tem várias fontes que a gente pode consultar. Eu quero aproveitar também lembrar que a Embaixada da Rússia, aqui em Brasília, eles fazem mostras de cinema e agora foram interrompidas por causa da situação atual, né, no país e no mundo, mas eu acredito que eles vão voltar a mostrar os filmes. E os últimos filmes que a gente estava vendo, e aproveitamos e vimos 2 filmes, foi exatamente preparando a gente para Dia da Vitória. Foi sobre a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Patriótica. A Grande Guerra Patriótica. Exatamente. Então, eu vou aproveitar... Eles vão voltar a mostrar os filmes, então fiquem atentos porque todo mundo pode ir assistir. E aí eu vou aproveitar então, Yulia, para falar, eu acabei de botar aí o meu blog, o Frumentários, www.joanisval.com, onde eu faço recomendações de livros também. Eu falo um pouco de tudo, mas recomendo livros também, joanisval.com. E também estou fazendo recomendações de livros no meu canal no YouTube, Joanisval BSB. Joanisval BSB, você vai ali, já tem recomendação de livros, e quem quiser ir, vá lá, curta, veja, se inscreva no canal, isso é importante, e conheça o nosso blog também. Ali a gente tem algumas coisas que quando a gente comenta sobre tudo isso que eu falei mais um pouco. Inclusive sobre ontem. Só para fazer uma adenda. Peraí, sim, a gente nem fez a metade das perguntas que a gente estava aqui. É verdade. Uma pergunta aqui do Rafael muito boa, que estava no nosso roteiro, mas a minha sugestão, se as pessoas curtirem tudo e derem uma joinha, a gente faz outra live na semana que vem, de repente. Mas a pergunta do Rafael, do nosso aluno da IU Idiomas, ele fala assim, se der tempo, poderia falar da atuação das mulheres na Grande Guerra, que a gente tem para isso a live inteira, inclusive com vários filmes, que eu possa recomendar que vão tocar o coração, com certeza. Agora não dá, né? Mas a gente, de repente, faz isso. A Nathan está falando que os livros não falam sobre o cerco a Leningrado. O que os livros não falam? De repente, alguma informação, uma curiosidade... Tem um livro, eu não me lembro o autor, mas tem um livro muito profundo sobre o cerco a Leningrado. São histórias de vida. E hoje a gente tem isso também. Na historiografia, tanto você tem a história das batalhas, dos conflitos, dos episódios, mas também tem histórias da vida das pessoas ali. E isso é muito interessante. Talvez eu tenha alguma coisa sobre isso lá no meu blog.
lá no meu blog. E só para não deixar a pergunta das mulheres sem resposta, só uma palhinha aí. Pessoal, só entre aspas, eu estou aqui monitorando o tempo, temos 5 minutinhos. E eu estou vendo várias perguntas ainda e a gente tem que sortear a nossa coisinha. Vamos, por enquanto, deixar sem responder. Mas eu só vou dizer que foi 1 milhão de mulheres alistadas no Exército Vermelho. Pronto. Falou. O Rodolfo está perguntando qual foi a melhor estratégia de sobrevivência das civis. Vamos, por enquanto, deixar sem responder, porque não dá tempo, mas lembra uma pergunta boa. Comissários soviéticos mais ajudavam ou mais atrapalhavam? Foi outra pergunta. Qual lição Hitler tirou da tática da terra arrasada? Essa mesma estratégia também foi aplicada contra o Napoleão? Ótima pergunta. Se Hitler tivesse autorizado, o João Paulo está perguntando, se Hitler tivesse autorizado o seu exército da perseguição ao Exército Vermelho, ao invés de estacionar a história, seria bem diferente? Achei muito massa essa pergunta também. Paradoxos do Poder, um bom livro. Nossa, tantas perguntas, gente, só isso aqui a gente faz. Gente, vamos fazer outra live na semana que vem para responder essas perguntas, para repetir essas perguntas. Em próxima live, exatamente. Volto na pergunta do Rafael, tá falando, Luana. Qual foi a pergunta do Rafael? Puxa, você acha que eu lembro? Aí tem muitas perguntas. Qual você gostei. Nossa, as perguntas estão muito boas. Eu gostei aquela do Marco. Agora eu estou conseguindo ver aqui. O Valeriano, a pergunta foi muito boa. Qual? E sobre a lição tática também foi muito interessante, de terra arrasada. Deixa eu anotar Marco aqui. Marco Barcelos. Outro? Valeriano 79. João Paulo. Outro? Escolha mais uma pergunta. Vamos escolher mais uma. Essa tá muito boa também, do Cadu Cunha. Do Cadu é jornalista, então ainda existe alguma espécie de disputa sobre o que foi mais decisivo na Segunda Guerra, entre o dia D e Stalingrado? Para mim, essa pergunta é a melhor. Vamos fazer o seguinte, Jonisval. Você tem ótima memória. Anota, faz o print da tela para a gente levar essas perguntas para responder na próxima live na semana que vem, que a gente vai anunciar. Pronto. A gente faz isso. Lembre, memoriza, você tem memória ótima. Mas hoje, vamos entre 3 pessoas. Marco, com aquela pergunta, né? Barcelos, alguma coisa assim. João Paulo e o Cadu. 1, 2, 3. Eu vou agora usar um gerador de números. Vou colocar esses 3. 1, 2, 3. E vamos ver qual número ganha, tá bom? Agora... foi número 3, o Cadu Cunha. Cadu Cunha, o Lobinho. Cadu, me adiciona, me manda, por favor, um direct, tá? Para eu mandar o Lobinho para você. Seu endereço e tudo, de repente levo para sua casa, te entrego, tá bom? Jonisval, a gente tem que encerrar nossa live. As suas palavras. Bom, agradecer a quem nos acompanhou aqui, deixar um grande abraço a todo mundo aí. Lembrar do meu canal no YouTube, Joanisval BSB, Joanisval BSB tudo junto, e do nosso blog, joanisval.com. E vamos conversar, a gente pode fazer uma outra live dessa na semana que vem. E quem é de Brasília, recomendo o Idiomas, que conheçam o curso para a gente conversar em russo mais adiante. E daqui a pouco, nessa semana, na semana que vem, vou postar o seu vídeo falando russo para as pessoas avaliarem como você fala muito bem já. E
tendo as aulas online. Daqui a pouco vamos voltar com as aulas presenciais. Os alunos estão curtindo, estão tendo muito progresso. A gente está aplicando umas coisas diferentes, uns métodos, sabe? Fazendo os vídeos, gravando, criando. Então, agradecemos todas as pessoas, né, por terem vindo hoje, por terem feito as perguntas, curtirem. E eu большое спасибо, Janisval. Grande eu é que agradeço. E obrigada. Большое спасибо. E para quem está vendo, aqueles que me conhecem sabem que eu sou professor. E a didática da Yulia dando aula de russo é excepcional. Recomendo para quem quiser ter aula de russo de qualidade e conheça o Yu Idiomas. Obrigado, pessoal. Abraço grande e até uma próxima. Pacá, pacá. Pacá. Vamos tentar salvar agora. Isso, temos que ver como é que a gente faz. Vamos tentar encerrar e salvar. Agora é a hora Eu saio aqui, é? da verdade. Pode sair. Tá. Até mais, minha gente. Tchau, pacá, pacá. Saúde. Pacá.